Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esse 33º domingo do tempo comum e nesse domingo estamos celebrando a segunda jornada mundial dos pobres. Este pobre grita e o Senhor o escuta. A Igreja, amados e amadas de Deus, quer chamar nossa atenção para a realidade da pobreza, a pobreza que está no centro do Evangelho como virtude e o Evangelho que nos conduz a um cuidado especial para com os pobres, a cuidarmos dos pobres. Não podemos esquecer a realidade da pobreza. Diz o Papa, não podemos esquecer-nos dos pobres. Trata-se de um convite hoje mais atual do que nunca, que se impõe pela sua evidência evangélica. O Evangelho nos empurra, amados e amadas de Deus, nessa direção de cuidarmos e de olharmos para os pobres. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Marcos, capítulo 13, dos versículos 24 a 32. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e glória. Amados e amadas de Deus, estamos falando das coisas dos últimos tempos. Estamos falando aqui da escatologia, estamos falando da vinda do Filho do Homem. A linguagem usada é uma linguagem apocalíptica daquele tempo, que falava da vinda de Deus. Por isso, sinais na natureza, por isso, uma linguagem que envolve toda a natureza. Mas quem virá? É o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É Jesus Cristo, aquele que viveu no meio de nós, e aquele que é o bom pastor das ovelhas, aquele que é o pastor das nossas almas, das nossas vidas. É Ele que virá. É Ele que virá nas nuvens do céu. E virá para quê? Virá para reunir o seu rebanho de novo. É bonita esta imagem. O Senhor que durante o seu ministério reuniu as suas ovelhas, depois de ressuscitado, reuniu de novo os seus discípulos. E agora Ele reunirá de novo todos aqueles e aquelas que se colocaram no seu seguimento, todos aqueles e aquelas que buscaram construir o seu reino, todos aqueles e aquelas que se colocaram a caminho, num caminho bonito de discipulado. Continua o Evangelho. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra, quer dizer, 4 cantos da terra. Reunirá todos aqueles que foram seus discípulos, todos aqueles e aquelas que de uma forma ou de outra o seguiram. Continua o Evangelho. Aprendei, pois, da figueira esta parábola: quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Amados e amadas de Deus, a imagem da natureza, a imagem aqui da figueira, quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabei que o verão está perto. Quero dizer, a imagem da natureza, uma imagem simples da natureza, onde Jesus remete agora à imagem também do reino. O discípulo, a discípula é aquela que deve ir vendo os sinais do reino de Deus, os sinais de Deus, e deve ser capaz de ler os sinais de Deus. E continua o Evangelho: em verdade vos digo, essa geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Quer dizer, Jesus mostra que as suas palavras não
passarão. A palavra de Deus jamais passará, porque a palavra de Deus é uma pessoa que tomou forma concreta em Jesus de Nazaré. Ele é o Logos de Deus. Amados e amadas de Deus, nós não devemos ficar conjecturando quando é que o Senhor volta, vai voltar aqui, vai voltar ali, vai voltar agora. Não, Jesus diz que quanto aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Devemos sim buscar vivermos como discípulos missionários. Devemos ir a cada momento buscando construir o reino de Deus, colocando o reino de Deus em movimento. Porque aquele que virá é o Senhor Jesus, aquele que nós seguimos, aquele que nós amamos, aquele que é misericordioso, aquele que é o bom pastor das ovelhas. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.